rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e agora falar a respeito desse jogão de bola entre Independente Del Valle e Vasco. Jogo que vai ser realizado nessa terça-feira, dia 15 de julho, às 21h30, lá no Estádio Olímpico de Atahualpa, em Quito, no Equador. E é um jogo válido pelos playoffs da Copa Sul-Americana de Futebol. O Vasco que chega para esses playoffs depois de ter ficado em segundo lugar na fase de grupo, apenas atrás do Lanús, né? Então o Vasco vai ter que disputar esses dois jogos contra o time equatoriano, né, que chegou depois de ter sido eliminado na Libertadores da América. O Del Valle ficou em terceiro lugar no seu grupo, vai estar disputando esse jogo importante com o Vasco, e caso haja ali um empate entre as duas partidas ali, no agregado, os resultados iguais, o Vasco e o Del Valle vão estar decidindo a classificação na disputa de pênalti. Vasco que chega com muita desconfiança da torcida, depois da derrota para o Botafogo, onde a torcida tinha uma expectativa muito grande da vitória. O time se preparou ali 20 dias, taticamente, fisicamente, a torcida estava empolgada por causa da vitória sobre o São Paulo, antes da parada da Copa do Mundo, e foi tudo por água abaixo. Um time muito apático, sem vontade, um time que fez até um primeiro tempo justo, primeiro tempo de igual para igual com o time do Botafogo, tomou um gol logo no começo da segunda etapa e se perdeu totalmente. Jogadores principais aí das últimas partidas, como Coutinho, Ryan, Verratti, ficaram muito abaixo das expectativas, jogaram muito mal. Fernando Diniz declarou que os dois atletas, Coutinho e Ryan, sentiram contusões durante a semana, chegaram para jogar no sacrifício e acabaram prejudicando a equipe naquele que seria um jogo importante, uma vitória para poder estar se afastando ali da zona do rebaixamento. O time do Del Valle chega para essa competição empolgado, é um time que está com 9 jogos de invencibilidade no campeonato equatoriano, está jogando na altitude onde os clubes brasileiros sentem muita dificuldade. A gente sabe que a questão física conta muito quando a gente joga na altitude, então espero aí que o time do Vasco possa pelo menos trazer um bom resultado para poder fazer a diferença aqui em São Januário. Como eu falei, depois do jogo do Botafogo na coletiva de imprensa, o Fernando Diniz fez uma declaração a respeito do Coutinho e também do Ryan. Coutinho que sentiu a panturrilha durante a semana, foi no sacrifício, inclusive por volta ali dos 10 minutos da etapa inicial, parecia ali que já ia ser substituído, né? O Garré começou ali o trabalho de aquecimento, mas o jogador preferiu dar uma forçada. Infelizmente não vai participar dessa partida, voltou ao Rio de Janeiro para poder fazer alguns exames de imagem e já começar ali o tratamento para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Ryan sentiu no sábado, pela manhã, ele sentiu ali um entorse, né? Então era dúvida, foi no sacrifício. Um jogador que estava se destacando bastante nas últimas partidas, foi muito abaixo, quase não apareceu na partida, mas eu acho que vai chegar aí e jogar essa partida, né? Que é uma partida importante para o Vasco. O Vasco tem que contar com todos os seus jogadores que tenham força, né? O Vasco vai precisar de muita força para enfrentar o time do Del Valle, que é um time jovem, um time que tem na sua força a sua maior característica, vai jogar na altitude, então vai ser um jogo muito difícil. O Vasco que, enquanto o Botafogo teve uma dificuldade muito grande no ataque, né? Apenas o Nuno se destacou, o próprio Verratti foi apagadíssimo no jogo. A gente sabe que o Verratti tem uma dificuldade nessas partidas em que o Vasco é pressionado. Nós não temos um jogador que segure a bola no ataque, que tem ali as características do 1 contra 1. O único jogador veloz que nós temos é o Ryan, mas estava sentindo ali uma contusão. Os laterais do Vasco também ficaram muito presos nesse jogo contra o time do Del Valle. Vai precisar muito do apoio desses atletas, porque a bola corre muito e os cruzamentos na área para o Verratti pode ser importante. E agora, com a ausência do Coutinho, a gente não sabe qual vai ser ali a escolha, né, do Fernando Diniz no jogo contra o Botafogo.
ele colocou o Alex Teixeira, foi muito criticado. Alex Teixeira, que vem muito mal no time do Vasco, nos últimos 20 jogos que ele participou, não acrescentou em nada, não fez uma assistência, não fez um gol. Então é um jogador que a torcida pega muito no pé e infelizmente entra e não consegue render o que o técnico tanto espera, né? O Diniz que falou que o Alex Teixeira tinha que se destacado muito durante a semana ali nos treinamentos, né? Infelizmente, treino é treino e jogo é jogo. Vamos ver aí qual vai ser a escolha do Fernando Diniz. Se eu fosse o treinador vascaíno, eu colocaria o GB jogando ali ao lado do Verratti, né? Puxando o Nuno para o meio, ou então até faria uma troca simples, botando ali o Garré no lugar do Felipe Coutinho ali, que vai fazer muita falta. Felipe Coutinho, que lá na altitude contra o jogo no Melgar jogou muito bem, né? Fez gol, deu muitas assistências, se movimentou bastante. Seria um jogador importante para o Vasco, né? Um jogador renomado. A gente sabe que esses jogadores assustam o time adversário, mas infelizmente não vamos contar com o nosso cria. A transmissão dessa partida vai ficar por conta do SBT no canal aberto e também na internet, né, no YouTube, e o Paramount Plus no stream. A arbitragem vai ficar por conta do quarteto peruano Kelvin Ortega, o auxiliar 1 Micael Oruê, o auxiliar 2 Jesus Sanches e no VAR Joel Alarcon. Ainda não existe um retrospecto, né? As duas equipes nunca se enfrentaram, então vai ter aí a oportunidade de pelo menos, né, 2 jogos na história desses dois clubes. O Del Valle ocupa ali a primeira colocação do campeonato equatoriano com 40 pontos, enquanto o Vasco está ali, ó, na beira do abismo, 14º com 13 pontos. As 5 últimas partidas das duas equipes, o Del Valle vem de 3 empates e 2 vitórias no equatoriano, enquanto o Vasco 3 derrotas e 2 vitórias. O Vasco vai vir aí com o desfalque do Adson, né, o jogador que teve aí uma fratura na tíbia e não joga mais no Vasco em 2025, além do Coutinho, que vai fazer muita falta. O Del Valle vem com seu time completo. A provável escalação do Independente Del Valle deve ser a seguinte: Guido Avilar, Matias Fernandes, Cabarral, Richard Schuch e Cortez. Meio de campo, Alcivar, Briones e Casares. E no ataque, Darwin Guagua, Emerson Pata e Cláudio Spinelli. Já o Vasco deve vir com a seguinte formação: Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. O meio de campo formado ali com Hugo Moura, Tietê. Aí vem a dúvida se coloca o Cocão como um terceiro cabeça de área ou o Garré. E no ataque, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Um jogo, como eu já falei anteriormente, é um jogo dificílimo. O Vasco precisa de um bom resultado. Se o Vasco voltar para São Januário com um empate, já seria um bom resultado. Mas a vitória é importante para poder dar uma moral. A torcida está ressabiada, a gente sabe que a dificuldade é muito grande. Temos um time jovem, com força, um time bem treinado, com boas características. Vai tentar explorar o cansaço do Vasco por causa da altitude. Então temos que ter ali muita atenção. Na hora de matar, tem que matar o jogo e prestar muita atenção na bola aérea, que foi ali no jogo contra o Melgar, também na altitude, o nosso calcanhar de Aquiles. O Vasco vencia aquele jogo por 3-0, absoluto na partida, e quando o time peruano começou a jogar a bola alçada dentro da área, a nossa zaga falhou bastante, principalmente ali o João Vitor, que vem sendo aí um jogador que está muito mal na nossa zaga. De repente aí o Fernando Diniz vai fazer alguma alteração. Ele falou aí que vai tentar consertar os erros cometidos contra o Botafogo e falou que eram erros que não poderiam, né, ter sido cometidos, eram erros que o time treina, são coisas que estão ali no dia a dia, erros fáceis de ser resolvido. Então, como não tem um tempo hábil para treinar, ele disse que ia mostrar, né, nos vídeos, mostrar com calma. Espero que os laterais do Vasco apoiem bastante, explorem a bola aérea com o Verratti,
porque se ficar sendo pressionado e o Verratti lá na frente, vai ser -1. Se caso o Vasco tenha aí um primeiro tempo difícil, espero que o Fernando Diniz possa botar na cabeça de tirar o Verratti e armar um time, né, com mais poder ofensivo, botando o GB, que é um cara que se movimenta muito mais, é jovem, está se destacando. De repente botar ali um ponta ali para poder ajudar, apesar de que o Vasco tem dificuldade nessa posição, mas o Vasco tem condições de vencer. É um time grande, um time renomado no futebol sul-americano, apesar de estar enfrentando ali um bom adversário, um adversário aí que é de brioso e também que está aí se destacando muito também nos campeonatos sul-americanos. Essa daí foi a minha opinião a respeito desse jogo. Trouxe aqui as informações da arbitragem, também de onde você pode estar assistindo. Deixa aqui embaixo o seu comentário a respeito do que você espera desse jogo. Um jogo dificílimo, mas palpável. O Vasco pode voltar, sim, lá do Equador com um bom resultado. Valeu, rapaziada? Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para poder ajudar a gente a estar divulgando cada vez mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!